Olá! O capítulo 13 de Mateus, ele aborda algumas parábolas, né? Ele nos apresenta, eu acho que 5 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do tesouro escondido e da pérola, a parábola da rede e a captação do sentido das parábolas. Porque Jesus ele explica aos seus discípulos que ele fala em parábolas, porque nem todos têm a capacidade de compreender e a profundidade dos ensinamentos sobre o reino de Deus. Então, dessa maneira que Jesus usou as parábolas. O capítulo 13, ele apresenta um sermão de Jesus por meio a várias parábolas, como eu disse, porém ele explica de maneira ilustrativa. Então eu vou ler os primeiros 9 versículos do capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha a magnitude desse capítulo. Quando Jesus ele trouxe essa parábola do semeador, ele apresenta os tipos de solo que são nosso coração. Então, os diferentes resultados, ou seja, diferentes níveis de aceitação e produção de frutos, são o desenvolver dessa palavra semeada no nosso coração, que vai desenvolver frutos, que vai desenvolver níveis diferenciados de aceitação e de desenvolvimento com o Espírito Santo. Então, para vocês verem como é maravilhoso a palavra de Deus e como ele é inteligentíssimo. Ele usou ferramentas, adaptações, vamos dizer assim, para atingir todo mundo. Eu vou ler uma palavra, o versículo 33, a parábola do fermento. Disse-lhes outra palavra: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ou seja, essa parábola, ele traz que uma mulher escondeu 3 medidas de farinha como se fosse o fermento. E aí a levedura, que são os fungos, desenvolveram. Então, é dessa maneira que Jesus quer que a gente se desenvolva. Que a palavra semeada venha ao nosso coração e produza bons frutos. E esses frutos, eles são o nosso desenvolver. Nós levarmos a palavra de Deus para frente e nós agirmos conforme a vontade de Deus, seguindo seus mandamentos. Então esse é o capítulo 13. Uma boa leitura. Grande abraço. Deus abençoe.